parágrafo 3º, nome de segurado e seus dados pessoais, a remuneração, a vigência do contrato de trabalho ou a prestação de serviços. Aqui é aquele exemplo que eu acabei de dar, bem parecido, viu? O empregador que contrata o empregado e na CTPS dele declara que ele recebe R$ 1.300, informa na verdade que ele ganha R$ 1.300 e declara para a Previdência. A partir do momento que é enviado esse documento, a partir do momento que é escrito esse documento e encaminhado para a Previdência essa informação, irá se caracterizar o crime de documento público, falsificação de documento público. Entendeu, galera? Ou seja, esse empregador, voltando cá, por exemplo, ele estará omitindo o salário que realmente o empregado ganhar. Porque se o empregador declara que o empregado ganha efetivamente 1.300, porém esta não é a realidade, o empregado chegar a ganhar 3.000, ele estará omitindo uma informação importante e necessária. Galera, felizmente terminamos o crime de falsificação de documento público e após o intervalo iremos tratar do crime de falsificação de documento particular. Valeu, obrigado e fiquem agora com as questõezinhas. Conselho de plantão que está aí nos acompanhando, acabamos de voltar do nosso breve intervalo. Iremos agora tratar sobre a falsificação de documento particular. A priori, documento particular é todo aquele documento que não se caracteriza como um documento público e nem se equipara a um documento público. E o artigo 298 tem a seguinte redação: falsificar no todo em parte documento particular, alterar documento particular verdadeiro. Isso aí irá se caracterizar o crime de falsificação de documento particular. E a pena para este crime é a pena de reclusão de 1 a 5 anos e multa. É uma pena bem mais leve do que a pena da falsificação de documento público. E foi incluído pela lei número 12.737 de 2012 a equiparação de cartão de crédito e de débito a um documento particular. E diz o seguinte: para fins do disposto no caput, equipar-se a documento particular o cartão de crédito ou débito. Galera, esse crime é mamão com açúcar, coisa simples. Agora, o nosso próximo professor irá tratar dos próximos crimes. Valeu, muito obrigado e até a próxima! Falsidade ideológica. Falsidade ideológica é um crime que está taxado no artigo 299 do Código Penal.
No que tange este artigo, a forma do documento ela é totalmente verídica, porém, as informações que estão contidas neste documento que são falsas, a fim de prejudicar direitos. Esse crime ocorre quando as informações inverídicas é implantado em documento público ou privado original. Agora vamos ler o artigo 299 do Código Penal. Artigo 299. Omitir em documento público ou particular declaração que dele devia constar ou nele inserir ou fazer inserir. Declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Pena: reclusão de 1 a 5 anos e multa se o documento é público e reclusão de 1 a 3 anos e multa se o documento é particular. Parágrafo único. Se o agente é funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo ou se a falsificação ou alteração é de assentamento de registro civil, aumenta-se a pena de sexta parte. Um exemplo é em relação a tomar a vacina do Covid-19. No início, apenas alguns grupos poderiam tomar a vacina do Covid-19. Digamos que um indivíduo ele preencheu um formulário da vacinação com informações falsas a fim de adiantar, para tomar a vacina do Covid. Ele estaria cometendo um crime de falsidade ideológica. Ele não era para ele estar tomando a vacina naquele momento. Ele pegou um documento, formulário, uma documentação pública e preencheu com informações falsas a fim de adiantar sua vacinação. E o mesmo está cometendo um crime de falsidade ideológica. E se ele for um agente público, no ato de trabalho, sua pena é aumentada, como diz aqui no parágrafo único. Falsidade de atestado médico. Falsidade de atestado médico é um crime que está previsto no artigo 302 do Código Penal. Ele é um crime doloso e apenas um médico pode cometer esta tipificação. Artigo 302. Dá ao médico, no exercício da sua profissão, atestado falso. Pena, detenção de 1 mês a 1 ano. Parágrafo único. Se o crime é cometido com o fim de lucro, aplica-se também uma multa. Apenas o médico, obviamente, ele pode cometer esse crime. E ele é um crime doloso. Se um particular, porventura, falsificar um atestado verdadeiro, o mesmo estará cometendo o crime de falsificação de documento particular. E se o mesmo usar esse documento, ele estará cometendo o crime de uso de um documento falso, que está previsto no artigo 304 do Código Penal. Artigo 304 do Código Penal. Fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados, aos que se referem os artigos 297 a 302 do Código Penal. Pena a combinada falsificação ou alteração. Essa pena ela pode se agravar se o documento falso for utilizado para obter benefício ou vantagem, ou se o crime for cometido por um funcionário público no exercício de suas funções. Vale ressaltar que, além do Código Penal, a utilização de documentos falsos é uma prática ilícita e pode acarretar consequências civis, como processos judiciais de indenização por danos morais e imateriais. Agora vamos fazer uma questãozinha para fixação de conteúdo. João, servidor público, tem acesso a um testamento particular em razão das suas funções. Ao ler o documento, João percebe que um dos seus beneficiários é um desafeto de longa data, motivo pelo qual altera a manifestação de última vontade, retirando do rol de beneficiários do testamento o seu inimigo. À luz do caso em destaque e considerando as disposições do Código Penal, João praticou o crime de alternativas. Letra A. Falsificação de documento particular, majorado por se tratar de funcionário público que, prevalecendo-se do cargo, praticou a conduta narrada. Letra B. Falsificação de documento público, majorado por se tratar de funcionário público que, prevalecendo-se do cargo, praticou a conduta narrada. Letra C. Falsidade ideológica, majorado por se tratar de funcionário público que, prevalecendo-se do cargo, praticou a conduta narrada. Letra D.
falsificação de documento público, sem majorante. Letra E, falsificação de documento particular, sem majorante. Logo aqui de cara, a gente já retira a letra D e E, porque a majorante é justamente ele ser um funcionário público, isso é um agravante de pena. Também a gente retira a letra C, porque a falsidade ideológica é justamente um documento que ele é correto e as informações inseridas são informações falsas, e ele não faz isso, ele só retira o seu desafeto do rol de beneficiário do testamento. A alternativa mais completa, que está disposta no artigo 297 do inciso 1º do Código Penal. O agente ele é um funcionário público e comete o crime porque ele se prevalece do cargo que ele ocupa, e esse crime ele aumenta por ele se prevalecer do cargo que ele ocupa, ele aumenta a pena dele em uma sexta parte. Ficamos por aqui. A letra B, que está disposta no artigo 297 do inciso 1º do Código Penal. O agente ele é um funcionário público e comete o crime porque ele se prevalece do cargo que ele ocupa, e esse crime ele aumenta por ele se prevalecer do cargo que ele ocupa, ele aumenta a pena dele em uma sexta parte. Ficamos por aqui.